O texto de Colossenses 1, verso 15 até o verso 17, fala sobre as características de Cristo. No verso 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, conforme estudamos ontem. O Senhor Jesus é o único que pôde representar o Senhor Deus, que é invisível. Mas ainda continua agora, ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Bem, mas o que vamos ler hoje é sobre o primogênito de toda a criação. Qual é o conceito bíblico de primogênito? Muitas vezes, quando pensamos em primogênitos, pensamos primeiramente em aquele que é o mais velho. Mas a Bíblia não trata assim. Não é necessariamente o primogênito, não é necessariamente o filho mais velho. O primogênito é aquele que tem um relacionamento especial entre o filho e o pai, independentemente da ordem de nascimento. Vemos, por exemplo, Isaac, Jacó, José. Não eram primogênitos na ordem de nascença, mas eram primogênitos no sentido do relacionamento especial com o pai. O conceito bíblico de primogênito implica em ser o primeiro em importância, em supremacia, em ser o principal. Veja o exemplo de Davi. Davi, embora fosse o mais novo de 8 irmãos, foi ungido rei. Por meio do salmista, Deus declarou: farei de ti o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Veja, não era o filho mais velho, mas o Senhor disse: farei de você um primogênito. O Senhor também disse a Moisés: Israel é meu filho, meu primogênito. Nesse contexto, o termo primogênito transmite uma ideia de supremacia, ou seja, o primeiro em importância. O apóstolo Paulo não estava dizendo que Jesus era o primeiro ser criado, mas ele estava afirmando que Jesus era o criador de todas as coisas. Veja o verso 16, como diz: Nele foram criadas todas as coisas. Ainda na última frase desse mesmo verso, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ainda o verso 17 fala sobre a eternidade do Senhor Jesus. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo foi criado por meio dele e ele antecedeu a tudo, portanto, ele é eterno. Jesus foi o agente pessoal por meio do qual Deus realizou a criação. Em Efésios 3:10 você vai encontrar como Cristo criou todas as coisas. A declaração de Paulo sobre a capacidade criadora do Senhor Jesus é extremamente abrangente. Tudo significa absolutamente tudo. Em termos espaciais, o céu e a terra; em termos ontológicos, as coisas visíveis e invisíveis; e em termos funcionais, tronos, soberanias, poderes e autoridades. A expressão poderes e autoridades geralmente se refere a seres angelicais. Para evitar mal-entendidos, Paulo acrescenta que Jesus existia antes de todas as coisas, conforme vimos no verso 17. O termo grego para antes pode indicar a posição mais importante do que todos, ou tempo. Existia antes de tudo ser criado. Porém, em todos os escritos de Paulo, a expressão se refere ao tempo. O Senhor Jesus é antes de todas as coisas. Paulo enfatizou que nele tudo subsiste. Portanto, o Senhor é o Criador, mas ele também é o que mantém todas as coisas. A palavra grega sinisteme significa literalmente unir. Jesus mantém todo o universo conectado, não apenas como Criador, mas também como Redentor. Jesus Cristo é o principal. Jesus Cristo é o supremo Criador. Jesus Cristo é o supremo mantenedor, ele que mantém todas as coisas. E o Senhor Jesus Cristo, este principal, esse primogênito, vai voltar para restabelecer a ordem inicialmente projetada, afastando de uma vez por todas o mal e deixando esse mundo de uma maneira correta, de uma maneira feliz, conforme o plano original.
E Ele quer que nós participemos dessa restauração. Ele quer que nós participemos dessa restauração do projeto original de Deus. Portanto, se prepare. Vamos nos preparar. Vamos nos preparar para estar prontos quando o Senhor Jesus voltar. Estar prontos a participar do seu projeto original, da restauração do seu projeto original. Deus esteja com cada um de nós.